Aí nós vamos para a página 86, né? Que é a apresentação dessas diferenças, dessas diferentes forças políticas. E não vamos esquecer, gente, porque a nossa cabecinha, ela é do século XXI. A gente não consegue fazer um transporte rápido, automático, lá para 2000 anos atrás. Mas basta lembrar que esse ambiente que nós estamos estudando, a religião ela se mistura visceralmente com a política. Ela não se separa de jeito nenhum. Ainda hoje há uma grande dificuldade de que isso seja respeitado, mas os estados modernos republicanos, eles têm, em tese, separação do que nós chamamos de Estado laico, separado. O Estado em si, ele não pode... Os governantes podem ter suas religiões próprias, são respeitados, mas do ponto de vista do Estado, o Estado não pode professar nenhuma religião, preterir religião, ou seja, escolher uma em detrimento de outros. Isso o Estado não pode fazer mais no período moderno, agora, atual, contemporâneo. Na época que nós estamos vivendo aqui, a política ela se misturava visceralmente, era impossível separar. O mundo era profundamente politeísta, né? Aqui nós estamos falando de uma nação, de um povo conquistado pelos romanos, que é exceção. Eles criam na existência de um único Deus. Falamos na última aula que o Império Romano, dessa forma, permitia que as instituições de Israel, ou as instituições dos judeus, funcionassem, inclusive o Sinédrio, que é considerado, para os judeus, e na época, uma espécie de Supremo Tribunal de Justiça, onde havia toda aquela liderança ao redor do Estado, que era, ao mesmo tempo, líder, o sumo sacerdote era o líder, era o presidente do Supremo, né? Vamos colocar assim. Se você quiser entender melhor, basta lembrar hoje de um Estado nacional, que é o Irã. Ele é governado pelo Ayatollah, ou seja, o líder do islamismo naquele país é o líder do país, é o líder do Estado, né? Isso ainda perdura hoje em algumas religiões. No cristianismo, isso é muito difícil acontecer do ponto de vista do governo republicano, mas ainda é majoritariamente cristão. Muitas repúblicas são majoritariamente, ou seja, na sua grande maioria, há muita influência do cristianismo por ter sido a religião que moldou o mundo ocidental. Mas isso é outra história. Eu só estou tentando lembrar para vocês aqui que as forças religiosas desse período que tinham permissão de Roma para existirem, funcionarem dentro do contexto da Palestina, eram homens profundamente hábeis na questão política, na questão do direito, do Estado, da lei, etc. e tal. Isso tudo a gente falou bastante na terça-feira, eu não vou recapitular, mas basta lembrar que uma das leituras foi que a lei, quer dizer, a Torá, continuava sendo a constituição da nação. Não havia uma constituição laica, né? Vamos fazer uma constituição para organizar o país. Não existia isso. A própria lei dada a Moisés no Sinai era, então, a constituição dos judeus. Seguindo em frente, a gente precisa ter em mente esse último tópico, que nós acabamos de assistir um vídeo apresentando os dois principais grupos do judaísmo comumente citados na Bíblia, e contra esses grupos, nós, enquanto cristãos, acabamos tendo uma repulsa, vamos colocar assim, né? Nós olhamos para esse grupo com muita desconfiança do ponto de vista da sinceridade deles, mas você viu que no vídeo a autora escolheu didaticamente apresentar pontos positivos. Isso foi importante no vídeo, porque eles partem de uma essência, eles partem de um princípio válido, formador da sua relação com a própria lei no Antigo Testamento, do próprio Javé, etc. e tal. Agora, o que isso se desdobrou, o que se transformou, é contra tudo aquilo que a gente realmente repusa. E quando nós sabemos que o grupo saduceu, fariseu, mas especialmente o saduceu,
foi quem mais articulou a morte de Jesus, e isso faz com que a gente não ache nada positivo na vida deles, né? Na posição deles. Mas é importante delimitar que os saduceus é o menor desses grupos, porém o mais poderoso politicamente. As questões políticas eram primeiro para os saduceus. Eles sabiam, desde o ano 200, mais ou menos, antes de Cristo, quando foi formada essa organização aristocrática, vamos lembrar dessa palavrinha que eu falei terça-feira? Aristocracia judaica significa governo de poucos, ou seja, poucos ricos e abastados judeus, famílias judaicas, detinham o poder de posse, o poder político, econômico da região, e dessa forma se estabeleciam para governar a região, mesmo diante de nações mais poderosas governando eles. Qual era o papel dos saduceus nessa relação com o governante? Sempre de apoio. Os saduceus, eles, por serem astutos, muito inteligentes, muito práticos, pragmáticos políticos, eles estavam sempre ao lado do império governante. Isso é uma coisa para a gente lembrar só nessa telinha aqui. Ou seja, eles eram sempre do partido da situação. Os partidos de oposição são chamados aqui, conforme a página 86, fariseus, zelotes e essênios. Existe algo que nós estudamos em História da Igreja, e o autor, ele didaticamente coloca duas coisas que unia todos esses grupos. Porque eles tinham muitas diferenças, mas duas coisas uniam profundamente a vida desses grupos. Era o quê? O monoteísmo ético, todos eles criam no mesmo Deus, e de que, de alguma forma, a crença nesse Deus deveria fazê-los valorizar profundamente a relação com o outro, né? Então, a ética, que é monoteísmo ético, eu estou numa relação de interdependência com aquele Deus que eu adoro, que eu sirvo, mas que evidentemente, concretamente, é verdade quando eu sei lidar com a ética em relação ao outro, ao meu semelhante. Existe uma frase que eu gosto muito, né? Que diz que Deus existe no próximo. Deus só existe no próximo. Essa é a frase, para justamente a gente não achar ou cometer o erro de ficar numa relação vertical sem sentido com o horizontal, com a vida do aqui e do agora. Então, a outra característica que une todos esses grupos é a chamada esperança messiânica, porque todos, de algum modo, criam na vinda de um Messias, ou de um modelo, ou de um modo de ser o Messias. Então, isso unia os grupos. Agora, passou disso, meus amigos, eles tinham muitas diferenças, e é essa diferença que nós vamos trabalhar hoje. Se nós pudéssemos começar pelo último, já está subentendido pela fala anterior que eles são o partido da ordem. Eles estão mais no poder. Coloquei essa foto aí para representar, né? Eles não eram fracos, não. Eu acho que o Mel Gibson, nesse filme aí, conseguiu reproduzir bem a pompa, a ostentação, o poder por detrás, na representação dessas vestes, né? E desse poder. Você percebe que ali na imagem, inclusive, a gente falou disso, né, na aula passada, o templo possuía um significado infinitamente maior para os saduceus do que para qualquer grupo. E eles tinham polícia no templo. Aqueles soldados que prendem Jesus no Getsêmani não são soldados romanos, são policiais do templo. São aqueles que estão no comando do Supremo Tribunal Federal de Israel. Quer dizer, os ministros do Supremo são os sumos sacerdotes, né? Então, são os sacerdotes que atuam no templo, são todos funcionários do Estado, e dessa forma, eles têm a sua autonomia de lidar com o poder. Então, na relação com a religião em si, os 5 livros, né, que está na página 87,
eles vão privilegiar, se eles não, você viu ainda agora no vídeo, que eles não aceitavam o Antigo Testamento como um todo. A visão deles do Antigo Testamento e dos profetas, dos livros históricos, isso tudo não pode ser considerado sagrado. A visão é extremamente conservadora, ortodoxa, para tratar apenas o Pentateuco como palavra de Deus. Então, nós temos aí uma diferença abismal a partir dessa diferença, né? Quer dizer, desse detalhe de só considerar o Pentateuco legado para a nação de Israel. Diz aqui o texto que eles não rejeitavam os livros proféticos, mas são compreensíveis suas resistências e sua reticência em pregá-los. Por que motivo? Porque a própria relação com a profecia foi muito conturbada na história de Israel. Né? O próprio cano do Antigo Testamento em relação ao livro profético, eu dei essa matéria um tempo atrás na faculdade, é de uma crítica enorme. Se vocês soubessem a quantidade de profetas que existiram e que não foram escritores, vocês nem têm ideia. Quer dizer, aqueles que estão na Bíblia são os que se tornaram escritores. E nem necessariamente isso significa que foram mais importantes. O caráter da profecia em si é muito complexo quando você pega registros do Antigo Testamento em que a palavra do profeta é sempre contra o povo, é sempre contra a nação. Então, como esse grupo saduceu, eles são bem institucionais, bem políticos, eles têm uma desconfiança sobre o apoio desses livros, né? Aqui mais à frente está falando sobre outros temas, que esse aqui você já conheceu. Ressurreição dos mortos, existência de anjos, demônios. Esses assuntos todos, na ótica deles, foram acrescentados no desenvolvimento do judaísmo e merece rejeição. Né? Eles não aceitam, eles não creem nisso. Por isso a ideia de eles serem muito pragmáticos, materialistas, racionais, com a sua vida religiosa muito voltada para o aqui e o agora. O que me interessa, o que me importa. Isso é os saduceus. Em matéria criminal, eles rejeitam mitigações inventadas pelos fariseus e as acomodações financeiras. São partidários de uma estrita aplicação da lei do talião. A lei do talião é aquela famosa lei olho por olho, dente por dente. Que está escrito, Jesus se referiu, né, em alguns momentos a essa lei. O partido da ordem, aqui no finalzinho, eram gozadores vulgares, viviam presos à sua fé, eram arrogantes e duros com os mais pequenos, com os mais pobres. Não tinham influência nenhuma sobre o povo, porque eles não dependiam do povo para nada. O poder que eles tinham estava na sua riqueza, na sua influência e relacionamento que eles tinham de trocas com o poder romano. Acredita-se que nem mesmo sobre as próprias mulheres eles tinham influência. É que eles não resistiam à tentação de todo partido no poder. Qual é? Isso aqui é uma ironia, viu? Depois vocês vão dizer que é só o professor Daniel que é irônico. Mas olha só o que o autor está falando. Eles não resistiam à tentação de todo partido que ocupa o poder. Qual é a tentação de todo partido que ocupa o poder? Utilizar a religião. Mas isso foi só nessa época, gente. Hoje isso, graças a Deus, não acontece. Governante nenhum se utiliza dessa prática. Isso foi naquela época, tá? É claro que é uma grande ironia, né? Olha, a última ironia de terça-feira foi aquela que ele disse assim, ó. Deus governava de muito longe essa teocracia, né? Que tem de gente usando o nome de Deus para governar. Quer dizer, Deus não tem nada a ver com isso. É o Deus dele, é o Deus do coração dele, da mente dele, que ousa falar nisso e lamentavelmente, há quem acredite. Gente, vamos para os fariseus. Vamos lá? Na página 87. Lá embaixo, olha, ele cita brevemente os herodianos. Os herodianos, que é um grupo também
bem concatenado com Roma, que está presente ali, mas sem tanta força quanto os saduceus teriam, mas os partidos da dinastia herodiana, eles são representados ali pelo próprio governo concedido a Herodes o Grande, o reinado do Herodes, que era um judeu. Para todo judeu que não fosse herodiano, era uma família vendida para Roma, né? Então, aqui ele cita rapidamente, mas o grupo principal que nós vamos dar ênfase são os fariseus. O que quer dizer fariseu mesmo? Quer dizer separado, quer dizer consagrado, né? Eles entre si se chamavam de companheiros. Eles se separavam, de fato, da massa popular, ignorante, vulgar, pecadora, e também dos reis sacerdotes, asmoneus, que não eram da linhagem de Davi, estavam muito comprometidos com o helenismo. Então, era um grupo com sérios problemas de rupturas com todo mundo. Eles não tinham um relacionamento bom com grupo nenhum. E lá mais à frente, nós vamos aqui na página... Cadê, meu Deus? Ainda aqui, ó. Era um grupo muito numeroso, um grupo bastante numeroso, e que se relacionava muito bem com a lei e o povo. Se para os saduceus o relacionamento bom era o templo e o poder romano, para os fariseus o relacionamento bom é a lei e o controle do povo. Então eles eram, como no próprio vídeo falou, aclamados pelo povo por conta da sua eloquência, por conta da sua... Aqui na página 89, eles tinham uma influência sobre a massa popular, eles afirmavam a sua piedade diante do povo, né? A sua interpretação inescrupulosa da lei, tudo isso chamava atenção, purificação, pagamento integral dos dízimos, dos mínimos produtos, eram extremamente legalistas na relação com a religião, tá? Os fariseus mais... Aqui é outra ironia do autor, não sei se vocês ficam atentos a essas ironias, que são melhores que as minhas. Os fariseus mais católicos que o Papa. É porque o nosso autor é católico, né? Então, os fariseus mais católicos que o próprio Papa mostravam-se assim como exemplos para o povo. Fascinavam a todos e a todos desprezavam. É mole? Então, isso está aqui na página 89. Agora, uma pessoa da turma leia para mim o que vem a seguir. Por um outro lado, qual é a dupla oposição aqui? Por outro lado, leia aí para mim. Por outro lado, opunham-se a nobreza sacerdotal e leiga na área religiosa, constituindo-se uma nova casta de intérpretes da Escritura com espírito renovador. As crenças que eles admitiam, né? As crenças apocalípticas. Então você percebe que é um pessoal mais crente, por assim dizer. É um pessoal mais apegado, é um pessoal mais crente, né? É um pessoal mais apegado a essa questão religiosa em si. Ok, gente? Então os fariseus eram irrepreensíveis aos olhos do povo. É por isso que em alguns momentos, eles estão ali fazendo testes diante de Jesus para que o povo reconheça a sabedoria deles. Eu tenho algumas leituras dessas interpretações do ponto de vista da formação desse povo, desses partidos políticos, e você se lembra daquele episódio. Deixa eu só tirar aqui rapidinho para eu dar uma olhada na turma, daqui a pouquinho eu coloco de novo. Só para dar uma quebra aqui rapidinho. Quando Jesus ele está ali diante ele era constantemente, né, posto à prova pelos fariseus ali que queriam colocar Jesus contra o povo estava começando a seguir. Uma das questões mais de ofensa que os fariseus sentiam era isso, porque o Jesus, tanto João Batista como depois Jesus, eles vão ter um protagonismo diante do povo, e isso ofende o fariseu, né? Porque eles querem ter a primazia, eles querem ser adorados, aclamados. E quando Jesus ali, me lembra daquele episódio
que nós estávamos, eles de propósito, né, foi uma pegadinha, tentando pegar Jesus. Você vê o contexto ali que há uma multidão, há pessoas, há que nós chamamos de gentalha, né, o pobre mesmo, o ignorante, a classe mais baixa do povo, há os soldados romanos e há os fariseus. E eles querem fazer uma pergunta para Jesus, né? E eles querem lá e fazem a seguinte pergunta para Jesus: Jesus, com que autoridade tu fazes essas coisas? Confirma para mim se foi isso a pergunta. Correto? Com que autoridade tu fazes essas coisas? Isso foi uma pergunta feita. Quem te deu autoridade para fazer isso? É a pergunta original. Em Marcos capítulo... Marcos capítulo 11, 28 diz: com que autoridade tu fazes estas coisas? Naquele momento, o Filho de Deus sendo confrontado dessa forma por essa classe erudita, profundamente religiosa, fiel ao Deus a religião do Deus, né? Melhor dizendo assim, melhor dizer que eles eram fiéis à religião do Deus que eles diziam servir. Essa pergunta, ela possui um caráter ambíguo de provação para Jesus. Porque se Jesus respondesse o óbvio, Jesus era Deus, gente. Se Jesus respondesse: faço o que faço com autoridade que é minha, eu sou Deus. Eles estão naquele momento ali tendo uma prova para executar Jesus, para prender Jesus, para matar Jesus. E o povo ainda estava na sedição, né? Ou seja, seduzido ali pela fama de Jesus, não entender nada, mas os soldados ali provavelmente estavam à disposição. Mas se Jesus respondesse: essa autoridade eu faço, é minha mesmo. Ele está, então, negando a Deus. Então, é uma pergunta meio capciosa. Por isso que Jesus opta por responder como para eles. Eu vou também fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, eu digo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. E a pergunta foi: João batizava com a autoridade de Deus ou dos homens? Aí foi para arrebentar. Porque os fariseus tinham que responder, um ou outro. Se eles respondessem: João batizava com a autoridade dos homens, sabe o que ia acontecer com os fariseus? Eles perderiam a popularidade, o apoio do povo, porque para o povo, João era um profeta de Deus. Mas os fariseus não queriam admitir isso. Mas se eles respondessem: João Batista fazia com a autoridade de Deus, Jesus falou: então pronto, eu também faço em nome de Deus. E dessa forma ele ia colocar eles ali abaixo de João Batista, diante do próprio povo. É por isso que Jesus tem uma resposta formidável, porque eles eram muito sagazes e inteligentes. A resposta dos fariseus foi: diz que não sabe. Não vamos entrar nessa, vamos cair fora, vamos sair pela tangente. E nesse momento Jesus tem uma inteligência absurdamente incrível quando ele responde: então também eu não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Foi um tiro que saiu pela culatra. Mas, meu irmão, era constantemente. Os homens não largavam do pé. Por isso que eu falo, para a gente entender Jesus sob a dimensão da religião, que é esmagadora. Esses partidos, eles tinham muita força. Quem era Jesus? Era um pobre pescador, quer dizer, pobre carpinteiro. Ele não tinha relação com poder. Ele não tinha estrutura.
Ele tinha 12 discípulos que ele escolheu, cada um variado do outro, e começou a fazer um trabalho de pregação de um novo reino que não se entendia, que não vinha, que não se via, que não estava coadunado com forças, com poder, com dinheiro. E isso foi causando uma convulsão, porque o povo estava seguindo Jesus. Mas era um povo raso, era um povo superficial. A multidão está sempre nesse nível superficial. Ela está sempre atrás da fé por interesse também. É por isso que muitos dizem que muitos dos que gritaram Barrabás, 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 eram muitos daqueles que foram servidos na multiplicação dos pães e dos peixes, eram muitos que foram curados, eram muitos que tiveram muitas bênçãos. Mas na hora de exigir compromisso, né, discipulado, eles estavam distantes. Não dava para entender que o que Jesus estava fundando era um reino diferente de tudo que eles imaginavam. Na cabeça desses grupos políticos, agora eu vou voltar aqui para a apresentação, na cabeça desses grupos políticos, eles eram a representação de um reino. Eles possuem ideais de um reino. Eles possuem ideias para que esse reino viesse. Por isso que o próximo grupo, que é esse aí, ó, são chamados de homens do punhal. Esses aí, eles eram adeptos de uma ideia ou princípio radical, era a alarmada do judaísmo. Eles queriam que o reino de Deus viesse à força, tomado por violência. Então, muitas vezes, você vai estudar na história, observe que os zelotes, eles são realmente um grupo perigoso. Nós temos aí documentos na história da igreja, que eu também sou professor de história da igreja, que eles não eram fáceis, gente. Eles matavam romanos brincando, soldados romanos. Eles tinham insurreições poderosas para tentar derrubar Roma. Porque para eles isso era uma desgraça, era um sacrilégio. A terra do Senhor, a terra que Deus lhes deu, ser invadida por nações pagãs, vamos colocar assim, nações estrangeiras. Um dos zelotes se tornou discípulo, né? Exatamente. Por isso que eu falei agora há pouco que Jesus é impressionante, né? Imagina se ele tivesse chamado 12 pescadores. Renata, essa tua fala, ela tem a ver com algo importante que nós precisamos identificar na relação de discipulado. Porque Jesus, ele não opta por escolher uma panelinha. Ele não opta por escolher pessoas que vão votar só na direita. Porque o homem de Deus hoje, a mulher de Deus hoje, é reconhecido que ele seja de direita, que ele seja conservador, e em alguns casos até que ele seja extrema-direita. Esse sim, esse é o homem de Deus. Esse aqui... Eu sou homem de Deus e sou de esquerda. Oi? Eu sou homem de Deus e sou de esquerda. Meu irmão, seja o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Só não seja um anarquista, homem-bomba, só não faça do evangelho munição para pessoas. Só isso que eu te peço. Porque é burocrático. Mas, do ponto de vista do partidarismo, Jesus observa todo mundo e enxerga o cerne deles. Está dizendo assim, dentro de vocês o sentido é bom, porque vocês querem que o reino de Deus venha de alguma maneira. E eu vou trazer vocês, leiam sobre o Simão Zelote. Leiam sobre... Eu ia até mandar um artigo que eu tinha lido semana passada, eu acabei esquecendo. Eu li sobre o Simão Zelote. Leia como foi difícil esse rapaz realmente se converter. O que as fontes dizem sobre esse discípulo? Quando Jesus escolhe alguém desse gênero, ele está dizendo, no meu reino há espaço para todo mundo, seja esquerda, direita, centro, extrema isso, aquilo ali, extremo isso aqui, porque todo mundo, quando entender o que é o reino de Deus, vai colocar a sua posição em segundo plano. Rapaz, quase eu ouço um aleluia agora. Glória a Deus, aleluia. Porque é difícil. Hoje parece que é o contrário.
né? Você precisa mostrar quem você apoia para ser de Deus. Isso aí é uma mentira desgraçada do inimigo. Nós precisamos purificar disso urgentemente, porque daqui a pouquinho, quando o novo ciclo se renovar e de repente a esquerda ganhar, tá todo mundo junto com a esquerda de novo. Entendeu? Toda a institucionalização religiosa, então isso é balela, não vamos entrar nisso aí, porque a história deve ser o principal argumento. Estude a história do Brasil, estude os últimos 20, 30 anos, você vai ver isso. Não precisa entrar num discurso que armaram hoje para fardar quem é crente de verdade, porque isso aí é mentira. A sua consciência por evangelho deve transcender os partidarismos existentes, e ainda mais quando eles aparecem supostamente iluminados em nome de Deus. Fechou o parêntese. Segura aí, você que está entendendo o que eu estou falando. Segura, guarda no teu coração essas informações, porque são importantes. O conhecimento revela isso. Quando a Renata interrompe, ela fala, professor, Jesus chamou um zelote. Chamou mesmo. E vai chamar quem ele quiser, sem autorização da instituição. Imagina, chamou um cara que estava apoiando o governo na coletoria dos impostos, que era o Mateus. Imagina o Mateus do lado do Simão, gente. Me diga aí, como é que era? Chamou o Zaqueu também. Pois é. Ele já estava corrompido. Pois é, eu estou aqui mais relacionando com os discípulos, porque eu estou falando de uma questão de convivência. Como é que o Mateus, escritor de um evangelho, Mateus dava apoio ao governo dos saduceus, dava apoio ao governo romano, coletava, todo coletor de imposto, naquela época, estava na tramóia da corrupção. Então, o impacto do reino de Deus transcende fronteira, transcende ideologia, transcende filosofia, partidarismo. Isso, infelizmente, parece que algumas consciências estão... Eu não sei, meu Deus, o que é, mas tu sabes. A gente precisa limpar a nossa, para não permitir que isso nos degrade e infelizmente, embace, sabe? Uma vida de reino embaçada, de reino de Deus embaçada, que a gente não é, de fato, quem deveria ser, que a gente está camuflado com uma coisa que veio agora, nos últimos tempos, e que tem que passar. Isso aí tem que passar para o bem da igreja, para o bem do reino de Deus. Fala. Confesso que a minha está embaçando. Pois é, querida. Vamos desembaçar. Olha para Jesus. Deixa os teus políticos de estimação em segundo plano. Deixa os teus políticos de preferência. Desculpa falar estimação, mas a estimação no sentido daquilo que a gente estima. Porque tá... Olha aqui, ó. Aqui, ó. Acabamos de ler. Duas falas do livro. Deus governava de muito longe essa teocracia. Aí logo depois, característica principal de quem está no governo, usar a religião. Isso eu já estudei no Império Romano, isso eu já estudei nos Impérios Carolíngio, isso eu já estudei no Império cristão germânico da Europa, eu já estudei nos impérios de Napoleão Bonaparte. Olha, tem frase do Napoleão que vocês precisam ver. Ele fala assim: eu não preciso de Deus, eu preciso dos bispos. Por isso que ele falava, porque alguém questionou, assim, mas como é que tu falas como se tu acreditasse em Deus? Aí ele assim, eu não acredito em Deus, mas eu preciso dos bispos. Então essa relação com o poder, ela precisa ser estudada para a gente não cometer falas por ignorância. Quando chega no século XX, então, o que o Hitler fez, domesticando a igreja luterana na Alemanha, é de arrepiar a espinha, dá medo do que aconteceu. Então, tudo isso precisa estar no cabedal aqui no telencéfalo da inteligência de um teólogo, para ele saber como se portar na esfera pública, como se portar diante da igreja, como ele ser um representante do reino de Deus acima dessas querelas, porque, infelizmente, isso, como a Auxileia, fiquei preocupada agora, a Auxileia falando que está embaçada a fé dela. Não pode, Auxileia. Desembaça, meu filho. Desembaça, porque o conhecimento liberta.
Tá certo? Isso porque a gente aprende uma coisa de um jeito e agora, como o senhor falou anteriormente, temos que tirar esse vínculo, temos que tirar essa farda de crente, porque não existe um fardamento para isso. Qualquer um pode ser. E eu entendo que do jeito que é, do jeito que vier, confunde a minha mente. Isso para mim. Pega as cartas da prisão do Bonhoeffer, que ele era um pastor resistente ao governo do Hitler. Pega as cartas da resistência dele, lá no, o que aconteceu, como ele conversava com os soldados alemães, os nazistas. Pega os testemunhos do irmão André na Cortina de Ferro, no comunismo, o pior tipo de comunismo que já existiu na história, lá na União Soviética, nos países do bloco socialista. O que eles faziam? Atrocidades. E lá no meio deles, Deus levantou a igreja. Lá no meio deles, Deus fazia milagre. É impressionante, gente. Conta-se uma história curiosa, eu vou contar só essa aqui para voltar para os Zelotes, tá? Conta-se uma história curiosa do irmão André. O irmão André é líder da chamada Missão Portas Abertas. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Muito conhecida há décadas. A Missão Portas Abertas. Uma certa vez, o irmão André é conhecido como contrabandista de Deus. Contrabandista de Deus. Por quê? Porque o regime comunista, profundamente leninista, era ateu até os dentes e proibia a religião cristã. A religião, o culto era o Estado. E nesse contexto, se proibiu a Bíblia. E eu tenho dito para os meus irmãos da comunidade igreja, quando é que nós devemos desobedecer um governante? Porque o governante que é eleito, quer seja no município, no estado ou no país, ele é legitimado, segundo nós aprendemos em Romanos 13, Deus, ele legitima o poder. É Deus que concede esse poder para ele. Então, ele precisa ser respeitado e obedecido. Mas sabe quando é que ele tem que ser desobedecido? Quando ele, como governante, cria leis contra leis de Deus. Por exemplo, proibido usar a Bíblia. Você vai obedecer isso? Não. Vamos desobedecer. Qualquer tipo de... Proibido você fazer orações. Proibido você se reunir para fazer culto a Deus. Vamos desobedecer. Porque foi assim que a igreja primitiva viveu. Então, quando houve a chamada proibição de Bíblias lá na Rússia, nos países ali da União Soviética antiga, o irmão André tratou de encomendar Bíblias e distribuir escondidas as Bíblias para os cristãos que eram do regime comunista e se convertiam a Jesus. E uma certa vez ele estava num Fusca, numa estrada de atalho para tentar chegar numa região onde os cristãos estavam sob o governo soviético, comunista, e ele acabou dando justamente numa parada, sabe, numa blitz, com os caras armados, matando quem eles encontravam com qualquer tipo de Bíblia, com qualquer tipo de identificação que fosse contra o governo. E quando ele parou o carro estava carregado de Bíblia. Vocês conhecem a história já? Não, né? Não. O carro tá... Para quem não conhece o porta-mala do Fusca é na frente. Ele estava cheio de Bíblia. E quando o irmão André parou, ele disse: Senhor, eu já vou entregar a minha alma para ti. E aí o soldado chegou aqui para ver a documentação dele, e aí ele ouviu uma voz que dizia: abre o capô. Abre o capô. E ele não entendeu aquilo, ele até achou que fosse a voz do diabo. Porque o soldado fez exatamente esse pedido. Abre o capô que eu quero ver o que tem lá dentro. E ele abriu o capô sem sair do carro, já esperando morrer, porque estava cheio de Bíblia. O soviético foi lá, levantou o capô. Imagina essa cena à noite, cheia de luz.
no escuro. O soviético bateu o capô, o soldado bateu o capô do Fusca, entregou o documento para ele e disse: saia daqui imediatamente, senão esses tomates e esses alfaces vão apodrecer se você não chegar no seu destino a tempo. Meu Deus. Eu já tinha ouvido essa história. Eu sabia que alguém já tinha ouvido. Eu já tinha ouvido essa história. Ela é verídica, é? Verídica, ele conta, o irmão André conta a história, e muitas outras, sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele existe exatamente naqueles lugares onde você não vai imaginar. Tá entendendo? Ele vai existir justamente no pior momento. Se você pesquisar sobre a igreja perseguida na China, é outra coisa. É impressionante. Então, esse tipo de testemunho que eu conto aqui não é porque eu sou afeito aos milagres, não, etc. e tal, porque eu acredito em milagre. Mas olha o que Deus fez lá dentro do regime comunista. Mas para muita gente hoje, comunista tem que morrer, né? Comunista tem que ser desgraçado, comunista é do cão, essa esquerda, não sei. Gente, vamos amadurecer na informação. Vamos ler, porque tem gente que fala isso, não leu nenhuma página de Karl Marx. Nenhuma página. Não entendeu nada. Não conhece os socialismos que existiram, não conhece o socialismo que existe, não conhece a política própria de justiça social, de inserção dos pobres, o desvalido da terra. Até hoje, a gente vai falar em cuidar dos pobres, dos órfãos, a gente é taxado de comunista. Tu já pensou? Eu estou só tentando obedecer Jesus, aí vão me chamar de comunista porque eu estou ajudando os pobres, porque eu estou trabalhando com os pobres. Essa é uma doença que está na cabeça de muita gente que tem que acabar. Agora desembaçou para a Léa, professor. Agora desembaçou, ela começou a sorrir. Continua. É prioritariamente do caráter da pessoa, ela não é das preferências dela. Entende? A questão democrática aqui, o Espírito Santo ele não atua nisso, não. Isso aí ele deixa livre. Cada um pensa politicamente como quer. Não pode ser alinhado a um modelo. Jesus não deixou isso escrito em lugar nenhum, Cileia. A gente acha que a conversão a Deus vai afetar posições econômicas, posições políticas, não afeta. Modera, tá entendendo? Certo. Modera, ajusta, deixa equilibrado, não torna um louco, um subversivo, um extremista. Isso a obra do Espírito Santo ajuda. Mas mudar, gente, até hoje, milhares, não vou falar milhares, mas dezenas de pastores que são de esquerda. E são homens de Deus. Qual é o problema? Eles são de esquerda, não é na esquerda que contaram para você que tem que erotizar nossas crianças, que tem que casar o homem com o homem, que tem que levar... Não, isso aí é fake news que o outro lado inventou. Isso aí não tem nada a ver, não. Quando o Jesus converte o Simão, ele não deixa de ser zelote, ele vai caminhar com Jesus 3 anos e meio. Para ele, muitos dos discípulos não entendiam nada do reino de Deus ainda. Isso é processual. Isso as pessoas... eu vou mandar esse artigo sobre Simão Zelote para vocês lerem, só para vocês entenderem que o impacto, a luta que eles tinham de serem homens com espada na sociedade judaica, ela tinha a ver com uma convicção de que Deus tinha armado eles. Deus me armou agora para realmente limpar os inimigos. Tem muito crente vivendo como zelote, que quer usar a arma para destruir os inimigos. Se pudesse matar o outro que pensa diferente, matava. Isso está errado. Isso não está certo. É isso que eu estou tentando aplicar aqui. Os extremismos não são bons, mas quando Jesus converte as pessoas, converte elas de todos os tipos possíveis. E a conversão, ela tem a ver com o caráter da pessoa, com a regeneração da pessoa em si, não das opiniões políticas dela. Isso é minha aplicação, você não precisa acreditar. Falo por mim, né, que nem Paulo fala. Isso, com o passar do tempo, se modera. A pessoa ela acaba se tornando mais moderada, ela percebe que ela dedicou muita energia para uma coisa que não tem sentido. Ela continua com o espectro, com a matriz que ela acreditava antes,
mas procurando por pessoas honestas, não corruptas, por pessoas que defendem os valores que ela defende. Então, esse tipo de situação se modera com o tempo. E aí, o que eu estou tentando dizer é que a conversão aqui, como a Auxilé falou, não pode fardar ninguém. Então, Jesus não tá nos convertendo para nos transformar crentes em série. O que nós estamos falando aqui é que a nossa fé no reino de Deus, ela deve transcender as nossas diferenças, de tal modo que não haja separação, como lamentavelmente você lembrou, e é verdade, eu conheço muitos que se degladiaram, se separaram, perderam amizades. Por quê? Porque são imaturos na fé. Eles conseguiram fazer da sua opinião política o que é mais importante para a vida deles, e não o reino de Deus. Gente, essa aula de hoje, ela provoca mesmo esse tipo de sentimento, porque nós não somos ETs. Os assuntos têm a ver com a nossa vida. Olha a imagem desse homem aí, ó. Olha a imagem desse homem. Esse homem aí, ele está possuído por um desejo de purificar a terra. Olha o tópico, reforma social. Se eu fosse chamar um zelote aí, se eu fosse alinhar o zelote a algum tipo de extremismo, seria até o extremismo de esquerda, que vive falando em reforma social, em justiça social, em transformação dos pobres. Desculpa. Então, olha só, e ele está com o punho cerrado, ele está ali pronto para agredir alguém que discorda dele. Na cabeça deles, deveria haver uma purificação de toda a política que estava nas mãos de Roma e que fazia com que os principais representantes do judaísmo se vendessem. Então, era muito provável que os próprios zelotes fossem inimigos dos saduceus e dos fariseus por causa disso também, porque eles, de alguma maneira, estavam se relacionando com Roma. O meio de ação era golpe de mão, o assassinato, né? Lá na frente você vai ver essa questão da reforma social, e eles queriam, em última instância, nessa purificação, a expulsão dos romanos da terra. Os zelotas, no texto fala zelotas, mas é a mesma coisa que zelotes, não eram verdadeiros os zelotas não eram verdadeiros revolucionários. Eles não conseguiram fazer uma revolução. Eles foram destruídos. Eles foram arrasados pelo poder romano. Existe uma história do ano 70, quando Jerusalém está caindo, que eles eram tão justos nessa questão de não ter contato com o ímpio, com o estrangeiro, que eles preferiram um suicídio em massa do que morrerem nas mãos dos romanos. Para você ver o nível dessa relação. E volto a dizer, Simão Zelote não deixa de ser Zelote imediatamente. Ele vai ajustar a sua posição aos poucos, ele vai moderá-la, ele vai deixar de ser extremista, porque no momento em que o reino de Deus entra nos corações dos homens, existe um rei que precisa estar no trono, e não é um político, não é uma posição política, uma ideologia política, é Jesus Cristo. Era essa classe de judeus que estavam lá em Massada? Exatamente, muito bem lembrado, em Massada. Foi esse o episódio do suicídio em massa. Tá bom? E por último, gente, nós temos o grupo dos essênios, na página 90 ainda. Vejam só como que as posições políticas variavam. Eles eram um grupo asceta, como se fosse um grupo de monges, que vão realmente dar as costas para a religião institucionalizada, o judaísmo do templo, o judaísmo da interpretação lá dos saduceus, dos escribas, vão dar as costas para o poder político. Também eles buscavam essa espécie de purificação disso, que é tão difícil, como eu falei ainda agora, e vão viver a vida deles com Deus, com a interpretação do princípio da lei no deserto da Judéia. Aí você precisa lembrar das chamadas grutas de Qumran, onde foram encontrados na década de 40
os manuscritos de Qumran, que é do Mar Morto, acho que vocês já devem ter ouvido falar, estudado isso, né? Até os essênios aprove a Deus com seu caráter monástico, com seu caráter de zelo pelas escrituras, a preservação das cópias do Antigo Testamento, tão importante para confirmar as profecias sobre Jesus. Então, olha, gente, se você vai estudar a história e começa a interpretar ela mais adequadamente, mais razoavelmente, aproximado com uma visão menos extrema, mais moderada, você descobre tanta coisa valiosa. E a gente descobre aqui, como no vídeo inicial, que todos esses grupos eles tinham pontos positivos. Você se lembra do episódio que os chefes dos sacerdotes, os fariseus, saduceus, pedem para perguntar quem é João Batista? Você lembra disso? É porque eles queriam identificar quem que o João Batista, de que partido ele era. E João Batista respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Queridos, eu queria fazer da minha aula esse clamor. Onde situar Jesus nessa realidade? Onde situar Jesus nessa realidade tão complexa de grupos carregados de interesses, de poder, de opiniões absolutas sobre a verdade? O Jesus que nós acreditamos é um Jesus que está acima disso. Todas as vezes que você perde tempo e que você faz da sua posição política o trono da sua vida, a bússola do seu viver, você, de alguma maneira, ignora a obra de Jesus na cruz do Calvário. Foi por isso que a gente articulou essa ideia de Jesus estar debaixo dessas estruturas para nos mostrar como ele lidou com elas, para nos mostrar como que ele superou. Filipenses capítulo 2 diz que porque ele se humilhou de tal maneira, esmagado por todas as coisas, Deus o elevou sobremaneiramente. Nossa vida... Para nós também, né? Para nós também aprendemos. Oi? Para nós também aprendemos a lidar, né, com essas situações. Nós precisamos lidar com todas essas estruturas complexas. E, principalmente, entre irmãos, entre amigos, vocês que são da mesma turma, deixarem que o vínculo da paz, que o vínculo da harmonia seja o principal vínculo. Não permitirem serem amigos apenas de quem pensa igual a você. É muito difícil. Muito obrigado, gente. Olha, eu já tive momentos de aulas como essa que fui mal interpretado, um aluno brigou com o outro. Meus parabéns pelo respeito, pela brincadeira aí que vocês até têm já de amistoso mesmo um com o outro, né? Tá. Gente, Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite. Boa noite. Deus abençoe a família de vocês aí, todos guardados, tá bom? Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professor.